Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Nós conversamos um pouco na aula sobre comunhão e nós vimos que comunhão vai além de estarmos juntos com um grupo de pessoas. Vamos continuar falando sobre comunhão dentro do livro de 1 João. Se você puder abrir lá, você vai perceber na carta de 1 João que João ele faz como se fosse um teste, onde você tem que colocar, ou você sempre vai ter duas opções, sim ou não. E você vai ver muito as palavras, por exemplo, luz e trevas, dentro do livro de 1 João. Vida e morte. Santo e pecador. Amor ou ódio. Cristo ou anticristo. Nós vamos ver esse paralelo dentro da carta de João, né? E ele tem um propósito. Você vai ver na carta de João que o homem ou está na luz ou ele está nas trevas. Ele não pode estar nos dois lugares. Ou ele está em um ou ele está em outro. Ou ele está vivendo na verdade ou ele está na mentira. Ou ele ama ou ele aborrece. Ou ele ama a Deus ou ele ama o mundo. Ou ele é filho de Deus, ou ele é filho do diabo. Se você ler a carta, você vai perceber esse teste que João está fazendo. E João tem um objetivo quando ele se refere a isso. Porque nós estamos vivendo, né, numa era onde tudo é relativo. Você conversa com alguém até sobre Jesus, a pessoa vai dizer é relativo, né? Você vê desse jeito, eu vejo daquele outro jeito, e etc, e etc. Então, isso tem influenciado a mente humana. E João, não é, ele vai combater uma heresia na época que a igreja estava sofrendo, né? Provavelmente nós não vamos ver que esse é um período de perseguição. A gente não vai ver muito isso dentro dessa carta de 1 João, mas nós vamos ver que havia heresias ou falsos mestres ensinando, né, ou influenciando a igreja com ensinos errados. E daí João, ele escreve essa carta para ajudar aqueles cristãos nesse teste do que é certo e errado, enxergar aquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. Um grupo, né, conhecido como gnosticismo havia influenciado naquela época a igreja, e eles tinham um pensamento que era que na verdade o que importa é o seu espírito. Eles tinham uma filosofia contra a matéria. Então, para eles a matéria, a carne, era má, não prestava para nada. Só que não apenas eles pensavam isso, mas eles pensavam ou ensinavam também que aquilo que nós fazemos no nosso corpo, como eu uso o meu corpo, por exemplo, se eu uso o meu corpo para imoralidade, se eu uso o meu corpo para coisas que desagradam a Deus, na visão deles, isso não influenciaria no meu relacionamento com Deus, na minha salvação. Então era um pensamento gnóstico na época que nós vamos ver João combatendo esse pensamento. Outro pensamento também era que, como a matéria era má, eles não acreditavam que Jesus veio em carne, que Deus se fez carne e habitou entre nós. Para eles, Jesus era um espírito, ou um fantasma. Ele não tinha carne como nós.
Então a igreja estava sendo influenciada, né, por essas filosofias, esses ensinos, e aí João ele envia a sua carta. E nós vamos ver que João vai mostrar como é que eu posso entender a verdadeira comunhão. Porque ele faz esse contraste, verdadeiro, falso, certo, errado, né? Amor, ódio, filho de Deus, filho do diabo. E é interessante porque dá para nós olharmos para a carta e entender talvez como é que nós estamos nessa comunhão com Deus, né? Nós vimos que comunhão é algo muito importante na aula que Mauro deu hoje pela manhã. Se você puder abrir no livro de João, só para a gente entender esse pano de fundo que eu falei agora, né? Contexto histórico e para a gente entender um pouco do contexto teológico do que João fala. Eu escrevi aqui para facilitar, né? Por causa do tempo. Vamos ver alguns falsos ensinos que eles, ou algo que João estava focando para combater. 1 João, capítulo 2, versículo 19, diz assim: eles saíram do nosso meio. Aí se você quiser grifar, né, para você entender, por exemplo, ele diz, eles saíram no nosso meio, mas, na verdade, não era dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles é dos nossos. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: amados, não creia em qualquer espírito, mas examine o espírito para ver se ele procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A ideia de espírito, né? Talvez você já entendeu. Para eles, para os gnósticos, o grande valor para ele era o espírito. A carne, sabe, não tinha valor. A matéria não tinha valor. Então, João, veja o que João fala aqui. Você tem que provar o espírito. Mas, na verdade, ele está se referindo a provar aquele que estava ensinando, né, a eles. Tá certo? Capítulo 2, versículo 26. Olha a intenção deles. Ele diz, escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Os falsos ensinos, ou os falsos cristãos, no meio dos cristãos, estavam querendo enganar os cristãos com as suas filosofias. Capítulo 3, verso 7, ele diz, filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Capítulo 2, versículo 22 diz, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Né? Então, era a ideia dos gnósticos que João está combatendo esse ensino aqui, porque os cristãos estavam sendo conduzidos a uma prática e um estilo de vida que não condizia, né, com a verdadeira comunhão que eles deveriam ter. Capítulo 4, verso 2, ele diz, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus. Deste modo, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Não é? Então veja João mostrando para eles, olha, é fácil vocês entender aqueles que são de Deus, aqueles que têm a verdadeira comunhão com Deus. E nesses versículos a gente está vendo, né? Ele ensinando, olha, toma cuidado, não deixe se enganar, tem falsos ensinos, prova o Espírito para ver se o que ele está dizendo realmente é aquilo que Deus ensina. Capítulo 2, versículo 23. Todo o que nega o Filho, também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem o Pai. Então, os gnósticos, eles confessavam publicamente, não é, que Jesus realmente não veio em carne, que não era
o Filho de Deus. 2,15. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Capítulo 1, versículo 5. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 4,20. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não o vê. Então, esses versículos, mostram a razão, a visão, o foco de João. Ele queria realmente que os irmãos não fossem influenciados por essa filosofia da época, E se nós formos olhar, eu até coloquei algumas coisas no nosso boletim, Nesse mundo de relativismo, tudo é relativo, nós podemos ver que, não só na era de João, mas na nossa era hoje também, nós estamos enfrentando pessoas com ensinamentos errados, conduzindo o povo, para um caminho que não leva a Deus. E eu coloquei alguns no boletim. Por exemplo, a mensagem da teologia da prosperidade. Você tem que prosperar, você tem que ter o melhor. Você é filho de Deus, o melhor é seu. Tem conduzido milhares de pessoas para essa doutrina. A teologia da libertação, que você tem que se libertar e tem que ter todo aquele processo, existe muita ênfase nessa ideia hoje. Ideias pentecostais e etc, a gente vê. Até o Papa falou recentemente, Ele disse que todo ser humano será salvo, porque Deus, ele é misericordioso. Independente do que as pessoas estão fazendo ou a forma como eles estão vivendo. Então, assim, existem muitas filosofias na nossa era hoje. E assim como foi falado na aula, a ideia de comunhão na Bíblia, na visão de Deus, é termos algo em comum. É pensarmos do mesmo jeito. Pensando na doutrina, é ter a mesma doutrina. Nós não podemos ter 100 pessoas aqui onde cada um tem um pensamento de Deus diferente do outro. Isso não é o que a palavra de Deus fala, E a gente está vendo até aqui no livro de João. Mas eu queria tirar algumas lições do capítulo 1 para a nossa vida. Tentei dar uma introdução para a gente entender um pouco do que está acontecendo, Agora, nós vamos ver ou tirar algumas lições. Se você abrir em 1 João capítulo 1, nós vamos ficar no capítulo 1, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, e com nossos olhos o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Então, João está dizendo para aqueles irmãos, olha, esses gnósticos, essas filosofias estão dizendo que eles se achavam, ou tinham a revelação, e era só eles que tinham essa revelação, e a revelação deles era essas coisas que eu já falei. João está dizendo, olha, nós não estamos falando algo que vem de nós mesmos. Mas João começa a dar o testemunho dele. E ele usa 3 esferas, para falar sobre seu testemunho. Ele diz, eu ouvi, ou nós ouvimos. O que nós estamos falando para vocês sobre de Deus, João está dizendo, eu ouvi ele falar. Eu estava lá, próximo dele. Ele diz que eles viram. Eu vi cada milagre que ele fez. E sabe, não foi algo que alguém recupera a saúde pela metade. Não, mas eu vi as pessoas sendo curadas mesmo. Eu vi ele ressuscitar pessoas.
E aquelas pessoas que ressuscitaram, elas ressuscitaram no próprio corpo. Ele está dizendo, eu vi. Para aqueles cristãos que estavam seguindo outra doutrina. Ele diz, as minhas mãos apalparam. Eu toquei nele. Ele é de carne. Não acredite no que essas filosofias estão ensinando. Que ele é só um espírito ou um fantasma. Eu toquei nele. Ele era matéria. Versículo 2. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Ele manifestou, ele revelou a vida eterna. Ele veio com esse propósito. O que nós estamos falando, ensinando a vocês, é o que leva à vida eterna. Não é essas filosofias, não é esses ensinos. Não se engane com essas coisas. Ele está dizendo. Versículo 3. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus. Então, irmãos, João está querendo mostrar para eles que só existe ou só está na verdadeira comunhão quem está na palavra de Deus. Se eu estou seguindo a uma filosofia, se eu estou seguindo, sabe, ensinamentos de homens, se eu não estou dentro dos ensinos da palavra de Jesus, eu não tenho uma verdadeira comunhão. Eu estou junto, eu estou num grupo de pessoas, eu estou vivendo com pessoas. Mas eu não tenho uma verdadeira comunhão, porque eu estou trocando essa verdadeira comunhão por uma coisa que não é verdadeira. Versículo 4. Escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. A verdadeira alegria, a alegria plena, completa, só existe quando nós estamos na verdadeira comunhão. E a verdadeira comunhão é quando eu estou na palavra de Deus. Sabe? Não ensinos humanos, mas na palavra. Quando eu tenho essa palavra, quando eu vivo essa palavra, quando eu sigo essa palavra, eu estou dentro da comunhão verdadeira. É o que João está dizendo. Enquanto aquela filosofia, né, tinha as suas ideias, João está dizendo, olha, fica dentro da palavra. Porque essa palavra, realmente, ela nos traz essa alegria plena. E é interessante porque as trevas, ela aparentemente nos leva ou faz a gente buscar alegria. Mas no final o que nós encontramos é tristeza. Já a verdadeira luz que veio ao mundo, esse sim nos traz a verdadeira alegria. E a alegria plena, como ele fala, só em Jesus. Só quando nós estamos na verdadeira comunhão. Né? Aí sim nós aprendemos a sermos realmente e desfrutarmos daquela felicidade que não depende das coisas externas. A partir do versículo 5, ele vai mostrar como é que eu posso, não é, continuar nessa comunhão. E ele vai fazer esse teste para a gente entender. Ele diz assim no versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Olha a comparação que ele faz. Deus é luz, Deus é puro, é santo. Nele não tem trevas. Ou seja, a ideia é que Deus não tem comunhão com aquilo que é escuro, que é treva. Deus não pode, sabe, se relacionar com o pecado. Não. Deus abomina, ele fica longe por causa da sua santidade. E é essa mensagem que ele está dizendo, que nós estamos proclamando para vocês. Ele é luz. E não há trevas nenhuma nele. A mensagem que João anunciava não era dele. Era de Jesus. Era do Pai, era de Deus.
para aqueles cristãos. Não era uma revelação da filosofia. Não era isso. Mas era aquilo que era a vontade de Deus para eles. E se você for olhar o conteúdo, né, dessa mensagem, é que Deus é luz. Deus é totalmente puro, cristalino, branco como a neve. Não tem sujeira, não tem escuridão nele. Ele começa a falar sobre isso. A pureza de Deus denuncia a sujeira, as trevas na minha vida. Quando eu olho para a pureza de Deus, as minhas trevas aparecem. Eu começo a enxergar, porque nele não há trevas. Versículo 6. Eu queria, a partir do versículo 6, tirar 3 ideias para nós pensarmos. E essas ideias também eram ensinamentos daquela época, né, dessa filosofia que eu falei. O primeiro está no versículo 6. Ele diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Primeira coisa que ele fala, primeiro teste, né? Luz e trevas. Ele vai fazer. Ele diz: eu posso viver, era o que a filosofia ensinava. Eu posso viver no pecado e ter comunhão com Deus. Mas tem pessoas que pensam assim, né? Não importa, eu vou lá no domingo, eu faço a minha parte, o que eu faço durante a semana, aí, né? É uma coisa que não interfere. Mas veja o que ele está dizendo. Mentira. Isso é uma mentira. Ou nós estamos nas trevas ou nós estamos na luz. E quando eu me associo às trevas, eu estou abandonando a luz. O pecado prejudica, né? Ele vai romper o nosso relacionamento com Deus. O pecado levou o próprio Deus a abandonar o seu filho na cruz. Veja a santidade de Deus, a pureza de Deus. Ele não podia, estar convivendo ali, presente, né, na vida de Jesus, por causa dos nossos pecados que foi levado lá. Então, como é que eu sou filho de Deus e eu estou vivendo num pecado e acho que eu tenho uma verdadeira comunhão com Ele? João está dizendo, isso é uma mentira, não se enganem. Não se enganem. Versículo 8, ele diz: se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Eu não sou um pecador, era o que a filosofia dizia. Você pode, você aproveite sua vida, você só vive uma vez, não é? Você pode desfrutar de tudo isso aí. E João está dizendo, isso é uma mentira, dizer que não sou um pecador, que eu não peco. Porque eu recebi a graça de Deus, né? Eu posso viver de todo jeito, de toda forma. João está dizendo, não é isso. O pecado vai nos levar a mentir para os outros, né? O pecado, ele é tão sutil que ele vai fazendo um efeito no nosso coração, ao ponto de nós enganarmos os outros e enganarmos a nós mesmos. Muitas vezes é isso que o pecado faz. Era isso que os mestres, os gnósticos, né, eles ensinavam, falavam nesse texto. Versículo 10. Eu não tenho cometido pecado, é outro engano, né? Isso não é pecado, uma bobagem dessa, todo mundo faz, todo mundo vive dessa forma, né? João diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O pecado pode nos fazer ou congelar nosso coração, endurecer o nosso coração, ao ponto de pensarmos que eu posso conviver com essa vida e ter comunhão com Deus. João está dizendo, isso é uma mentira, não caia nessa, não escute essa. Agora,
A ideia não é negativa, mas é positiva. E eu queria dar duas ideias para a gente finalizar e realmente vivermos na comunhão verdadeira. Versículo 7. 1 João capítulo 1, versículo 7, ele diz: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lembra? Davi, quando ele pecou, ele tentou esconder o seu pecado. Ele fez de tudo para esconder, tramou. Ele pensava, né? Ninguém vai saber. Na mente dele ele pensava, as pessoas não vão descobrir. Deu tudo certo o meu plano, né? Mas ele esqueceu de que Deus, ele vê todas as coisas. E Deus revelou o seu pecado. E é interessante porque, se nós formos olhar, enquanto Davi escondia o seu pecado, faltava nele alegria. Seu corpo gemia por causa disso. Ele chegou até quase perder a sua família de uma forma total. Perdeu o seu reino por causa do pecado, escondendo o pecado na sua vida. Mas, primeira ideia, andar na luz. Quando nós cremos, nos arrependemos e nos batizamos, nós passamos a sermos filhos da luz. Inclusive, Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Jesus fala. Paulo fala que nós somos filhos da luz. Então a Bíblia vai se referir em muitos versículos ou passagens, mostrando que como cristãos nós somos luz. E a luz, ela não se mistura com as trevas. Não se mistura, não vive junto. Andar na luz é andar em sinceridade e verdade com que a palavra de Deus ensina, né? É viver aquilo que é revelado nas Escrituras através da palavra de Deus para nossas vidas. Então isso é andar na luz, quando eu estou seguindo aquilo que Jesus ensina. Eu estou na luz, mas quando eu estou, querendo viver as duas vidas, eu estou nas trevas e eu não tenho comunhão com Deus. Então eu preciso andar na luz. E nós vamos ver nas próximas semanas, durante o livro de João, o que é andar na luz de uma forma melhor. Versículo 9, a segunda ideia é que eu preciso confessar os meus pecados. Então, primeira coisa, para a gente ter a comunhão verdadeira, eu preciso andar na luz, andar na palavra de Deus, andar no ensino de Jesus. E não naquilo que as pessoas pensam, no que o mundo pensa ou fala. E a segunda é, eu sou pecador, mesmo sendo salvo, pela ação de Deus através de Jesus na cruz, mas eu sou pecador. Eu tenho que reconhecer. Eu vou falhar, e quando eu falhar, eu preciso confessar o meu pecado a Deus. O rei Salomão, ele falou em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões, esconde, na verdade, as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então, se eu cometi um erro, se eu entrei lá nas trevas, eu tenho que me arrepender, eu tenho que confessar para Deus, para que eu possa voltar para a verdadeira comunhão novamente. Porque o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Isaías 59, 1 e 2. Isaías diz, olha, será que os braços do Senhor estão encolhidos? Que Ele não quer abençoar você? Falando para o povo de Deus. Será que é isso? Ou será que
Deus fechou os ouvidos e agora vocês oram e pedem, mas Ele não responde? Será que é isso que aconteceu? Ele diz, não. O que aconteceu é que os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. É o meu pecado que me separa de Deus, não é Deus que se separa de mim. Por isso que eu preciso abandonar o meu pecado, confessar o meu pecado, para que eu possa andar na verdadeira comunhão. E é interessante porque é Deus que toma sempre a iniciativa para nos perdoar, para nos amar, para nos dar a verdadeira comunhão. É Deus, através da sua palavra, através do seu Filho Jesus, através dos ensinos, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais dele. Então eu quero desafiar você essa semana a fazer um teste, dentro do livro de João. Faça o teste. Onde nós estamos? Eu estou na comunhão das trevas ou eu estou na comunhão verdadeira com Jesus? Se você de repente, talvez hoje, já identificou que você não está na verdadeira comunhão, você pode procurar qualquer pessoa dessa congregação e nós vamos ajudar você a entrar, a fazer parte, a viver nessa verdadeira comunhão, que vai realmente levar-nos à eternidade. Que Deus nos abençoe. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.